Hoje a gente vai explorar um pouco o cenário atual da Bolsa de Valores aqui no Brasil. É tanta notícia, né? Um ambiente macroeconômico meio incerto. Como é que a gente faz para identificar as verdadeiras oportunidades? Exatamente. E é um desafio, né? Vamos dar uma olhada em como os resultados recentes das empresas, sabe? Especialmente os do segundo trimestre agora de 2025, podem nos dar algumas pistas importantes. Hum, O foco vai ser em estratégias para navegar nesse período, sabe? Concentrando mais em empresas resilientes e principalmente no crescimento dos lucros a longo prazo. Acho que isso é fundamental. perfeito. Então a missão aqui é tentar entender o que realmente importa para o sucesso nos investimentos agora, né? Separar os bons negócios daquelas que podem ser, sei lá, armadilhas. Isso. Vamos tentar desvendar como essa dinâmica de juros altos influencia certos setores e, como você disse, por que focar no lucro é tão importante. Aí, antes da gente começar mesmo, se o pessoal gostar dessa nossa análise, já considera curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder as próximas conversas, tá bom? Certo, então vamos lá. O cenário atual, como a gente falou, é marcado por juros elevados. Isso, historicamente, acontece bastante no Brasil. Que tipo de empresa costuma se destacar num ambiente assim? Olha, historicamente a gente vê que empresas com baixa alavancagem financeira, quer dizer, com pouca dívida, ou então aquelas que conseguem se beneficiar diretamente da taxa Selic alta nos seus resultados financeiros, elas tendem a ir melhor. Uhum, A gente viu isso bem claramente agora com algumas seguradoras nos resultados recentes. é verdade. A BB Seguridade, por exemplo, reportou um resultado recorde, né? Passou de 2 bilhões de reais no trimestre. Impressionante. E uma parte bem relevante disso veio do resultado financeiro, né? Turbinado pela Selic alta. Com certeza. A Caixa Seguridade também foi bem, com mais de 1 bilhão, e a Porto Seguro que teve um resultado tipo 50% maior que no ano passado. Sim, superando os 800 milhões. Exato, superando 800 milhões. Uma parte significativa ali também vem do financeiro. Mas, assim, isso é sustentável no longo prazo? Essa é a pergunta, né? O ideal é não ter uma dependência excessiva só do cenário macro. O ponto-chave é focar em empresas que já têm operações sólidas, que vão bem apesar do cenário, sabe? Entendi. Qualquer melhora macro, aí vira um bônus, um extra. O perigo hoje, eu acho, é que tem muita empresa que parece barata na bolsa, mas a gente precisa filtrar bem. Filtrar para quê? Para não cair em negócios que são só medianos, ou pior, que estão muito alavancados, muito endividados, a análise tem que ser rigorosa nesse ponto. Isso me faz pensar naquela ideia do enriquecimento invisível. Parece meio contraintuitivo, né? Comprar uma ação que o preço não sobe. Como é que isso funciona na prática? Aqui a coisa fica fascinante, na minha opinião. O foco, sabe, tem que ser no crescimento do lucro líquido por ação. Certo. Porque a longo prazo, a tendência forte é que a cotação siga o lucro. Imagina só, um exemplo hipotético. Uma ação está lá R$ 5,50 e fica nesse preço por, sei lá, 10 anos. Parece péssimo, né? À primeira vista, sim. Mas e se nesse mesmo período a empresa consegue crescer o lucro por ação dela em, digamos, 15% ao ano? E ela ainda mantém um payout, uma distribuição de dividendos de 50% desse lucro. Tá, no começo, com o preço a R$ 5,50, o dividendo daria os 9%. Certo. Mas e lá no 10º ano? Com a ação ainda a R$ 5,50, como ficaria? Aí que tá a mágica, entre aspas. Se o lucro por ação cresceu 15% ao ano, no 10º ano ele bateria R$ 4,05 por ação. Como o payout de 50%, o dividendo seria de R$ 2,02 por ação. Nossa, Calcula isso sobre o preço inicial de R$ 5,50. Dá um dividend yield de quase 37% ao ano. Só de dividendo. uau! Nesse ponto, a ação estaria negociando a pouco mais de uma vez o lucro dela. É matemático, sabe? O mercado eventualmente vai ter que ajustar esse preço para cima. A cotação segue o lucro, não tem esoterismo nisso. Então o ponto é que, mesmo que o preço da ação fique parado por um tempo, o valor intrínseco, o valor real da participação e o retorno via dividendos, eles podem aumentar bastante. Tem algum exemplo prático disso no nosso mercado? Olha, um caso que a gente pode observar, talvez, seja a Vivara, a Viva 3. O IPO dela foi lá em 2019, a ação saiu a R$ 24. Lembro. Hoje ela está cotada ali na casa dos R$ 26.
Se olhar só o preço, parece que nada aconteceu, né? R$ 2 de diferença em anos. Pois é. Só que, nesse período, o lucro da Vivara cresceu, na média, mais de 12% ao ano. Teve momentos em que o lucro chegou a mais que dobrar. Caramba. Claro, esse ano talvez seja um pouco mais fraco, o cenário macro pesa, né? Mas o lucro cresceu de forma bem significativa desde o IPO. É esse tipo de situação, esse descasamento entre crescimento de lucro e preço da ação que o investidor atento busca. Entendi. Mas sempre, claro, respeitando critérios importantes como margem de segurança, valuation adequado, né? Ver se o preço atual faz sentido para os fundamentos. Perfeito. Então, vamos dar uma recapitulada rápida. Em cenários como o atual, de juros altos, uma estratégia defensiva e inteligente pode ser focar em empresas com pouca dívida ou aquelas que até se beneficiam da Selic alta, como as seguradoras que a gente mencionou, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro. Exatamente. E talvez o ponto mais crucial de tudo isso: concentrar a análise no crescimento consistente do lucro por ação. Mesmo que a cotação demore para reagir, como naquele exemplo hipotético, ou no caso que a gente observou da Vivara. Uhum. O aumento dos lucros está de fato gerando valor real. E isso cria um potencial de retorno bem expressivo lá na frente. A cotação, ela eventualmente encontra o lucro. É uma questão de tempo. Fica aí uma reflexão interessante, né? Será que o mercado pode estar ignorando o crescimento de lucro de alguma empresa na carteira de quem nos ouve agora, criando talvez uma oportunidade silenciosa de acumulação? Exato. E aí eu jogo a pergunta para o pessoal que está acompanhando. Qual a opinião de vocês sobre essa importância do crescimento do lucro versus a variação da cotação no curto prazo? Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando essa perspectiva. Boa. E se essa nossa conversa aqui trouxe alguma informação útil, algum insight, não esquece de deixar o like no vídeo. Confere também se já está inscrito no canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas análises, combinado? É importante lembrar sempre, pessoal, essa conversa aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? É mais uma troca de ideias e análises. Isso mesmo. Um abraço a todos e até a próxima.